Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar sobre um período importante da história política do nosso país, que é a ditadura militar, período que durou de 1964 até 1985. Antes de falarmos sobre a ditadura militar, a gente volta um pouquinho lá para os anos 1950, falando até um pouquinho do governo de JK, e destacando aí o surgimento de organizações populares que eram vistas pelos grupos conservadores como comunistas e não como manifestações democráticas. A apostila traz alguns exemplos dessas organizações. O primeiro deles são os sindicatos dos trabalhadores urbanos, que vão organizar greves por melhores condições de trabalho e melhores condições de vida. Nesse momento também há o surgimento das ligas camponesas, que vão lutar pela reforma agrária, para que os camponeses tenham aí, né, um pedacinho de terra. Vão surgir também o MCP, o Movimento de Cultura Popular, que divulga aí o método Paulo Freire de alfabetização. Paulo Freire foi um educador brasileiro, aliás, extremamente importante, reconhecido no mundo inteiro, que organizou um método de alfabetização de adultos que é diferente de alfabetizar crianças. É um método de alfabetização onde ele usava coisas do dia a dia dos adultos para poder alfabetizá-los. Então, embalagens de produtos, enfim, coisas que eles iam usar no dia a dia para poderem, né, ser alfabetizados. E aí o Paulo Freire ficou conhecido por uma iniciativa numa cidade chamada Angicos, no Rio Grande do Norte, onde ele conseguiu alfabetizar um grupo de 300 adultos em um mês. Então, esse método acabou se espalhando aí por diversas regiões do país. Também há o surgimento de entidades estudantis, como a UNE, a União Nacional dos Estudantes, que vai lutar aí por melhores condições na educação brasileira, e os CPCs, os Centros Populares de Cultura, que vão levar o teatro a várias comunidades aí pelo Brasil. Só que é um teatro que tem uma característica mais politizada, de peças que falam sobre a dificuldade das periferias, as más condições de vida, de trabalho, enfim. Então, década de 50 até meados da década de 1960, essas organizações populares têm um desenvolvimento muito bom no país. No ano de 1961, como nós vimos, o Jânio Quadros renunciou à presidência da República após 7 meses de governo. Como nós vimos lá no final do capítulo 11, isso gerou uma grave crise política. O Brasil, de uma hora para outra, se tornou um país parlamentarista, por pressão dos grupos militares e conservadores que queriam diminuir os poderes do presidente João Goulart, presidente este que era considerado comunista pelos grupos conservadores. João Goulart era um político do Rio Grande do Sul, considerado um dos herdeiros da tradição do populismo varguista. Aliás, o Vargas, né, dizia-se que o Vargas o preparava, né, para ser o seu sucessor dentro dessa ideia do populismo. E o João Goulart era um grande proprietário de terras, era um estancieiro que criava, né, gado. Não há nenhum indício de que ele tenha alguma ligação com o Partido Comunista, né? O João Goulart aceitou, então, assumir o poder dentro do regime parlamentarista de governo, e o seu primeiro-ministro foi o Tancredo Neves. Aliás, o seu primeiro-ministro foi o Tancredo Neves. E aí o Jango, como ele era conhecido no meio político, passou a se desentender com esses primeiros ministros. Tanto é que o Tancredo Neves foi substituído pelo Francisco Brochado da Rocha e depois pelo Hermes Lima. E aí aconteceu o seguinte: quando o João Goulart assumiu o poder, ficou decidido que em 1965 haveria um plebiscito. Plebiscito é uma consulta à população. Então, se a população queria a volta do presidencialismo ou se queria continuar com o parlamentarismo. Só que devido a essas brigas do João Goulart com os primeiros ministros, o plebiscito foi antecipado para 1963, que já deixou os setores conservadores de olho. E a população brasileira votou pela volta do presidencialismo. Então, 74% da população
votou, né, pela volta do presidencialismo. E aí os militares, apoiados pelos setores conservadores, intensificaram a oposição ao governo João Goulart e os esforços aí para tirá-lo do poder. Quando João Goulart assume, então, agora com seus poderes de presidente, ele passa a enfrentar muita oposição dos setores conservadores, das elites econômicas e da imprensa também. E aqui vai surgir um nome que nós já falamos lá atrás na Era Vargas. Lembra do Carlos Lacerda, aquele jornalista que fazia oposição ao Getúlio Vargas? Pois bem, além de oposição ao Getúlio Vargas, ele fez oposição ao JK e agora ao João Goulart. Aliás, uma oposição, né, nos mesmos níveis aí da oposição na Era Vargas. E outros setores da imprensa também eram contrários ao presidente. E essa questão dele ser chamado de comunista acabou sendo intensificada a partir do dia 13 de março de 1964, quando João Goulart fez um comício na Central do Brasil do Rio de Janeiro, onde ele apresentou o seu plano de governo, que o país passava por uma série de dificuldades, e esse plano ficou conhecido como reformas de base. Eram alguns setores onde o João Goulart propunha algumas reformas, e algumas delas acabaram sendo chamadas de comunistas pelos setores conservadores, especialmente quando ele fala em reforma agrária. É um discurso onde o João Goulart estava bem nervoso, contrariando aí a sua postura de homem conciliador, né, que tinha um discurso calmo, então um discurso bem inflamado, onde ele defendia então a reforma agrária, que cada camponês tivesse um pedaço de terra para plantar o seu próprio alimento, uma reforma educacional para dar mais oportunidades, né, às pessoas mais pobres, especialmente, uma reforma bancária, que aí está meio que ligada a uma reforma tributária, porque no Brasil se pagam muitos impostos, né, e nessa reforma bancária os bancos não teriam mais tantas vantagens como tinham, e uma reforma eleitoral, onde ele propunha o direito de voto aos analfabetos, que até então não podiam participar da vida política do país. Essas reformas foram vistas, então, pelos setores conservadores como uma tentativa de implantar o comunismo no Brasil. Durante o seu comício, o João Goulart disse que o objetivo das reformas de base era tornar o Brasil um país menos desigual e mais justo. Em resposta ao comício da Central do Brasil, no dia 19 de março de 1964, os setores conservadores organizam aqui em São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Marcha essa que foi liderada aí por mulheres, principalmente, que participaram da sua organização. Então, era um protesto, né, das famílias brasileiras contra a ameaça comunista que o presidente João Goulart representava. A crise econômica pela qual o país passava gerou uma instabilidade política muito grande. O presidente não conseguia resolver essa crise. As medidas que ele tomava, que muitas vezes até tinham o apoio das elites econômicas, não resolviam o problema. O presidente foi perdendo o apoio do Congresso, sofrendo ataques da mídia, a oposição a ele foi crescendo cada vez mais, e enquanto isso, os militares se organizavam. No dia 31 de março de 1964, os generais Luiz Carlos Guedes e Olímpio Mourão Filho articulam uma rebelião e depõem o presidente João Goulart. João Goulart não resiste a essa pressão militar e acaba deixando o poder. Com o presidente deposto, a mídia vai noticiar, né, esse fato. Então, percebam aí que em 3 anos o Brasil deixa de ter mais um presidente, então o Jânio que renunciou e o João Goulart agora que foi deposto. O jornal Globo noticiou aí que o Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, assumiu a presidência da República interinamente, dizendo aí que o presidente João Goulart fugiu e que a democracia estava sendo restabelecida no Brasil. E aí com um editorial longo dizendo que a democracia ressurge no país. E o jornal O Lince, de Belo Horizonte, diz que o presidente João Goulart foi deposto. Lembrando que grande parte da mídia acabou apoiando esse golpe militar,
E lembrando que os militares não o chamam de golpe, e sim de Revolução de 1964. O golpe militar de 1964 contou, então, com o apoio de grande parte da burguesia e dos latifundiários que temiam perder as suas propriedades caso uma revolução comunista se instalasse no Brasil. Lembrem-se que o exemplo da Revolução Cubana de 1959 era historicamente recente também. Ganhou também o apoio de banqueiros, donos de bancos, também preocupados aí com os seus bens. Também contou com o apoio de parte da classe média, que temia essa questão do comunismo, e também ganhou o apoio de grande parte da mídia brasileira, como, por exemplo, das organizações Globo, da revista Veja, do jornal Estado de São Paulo e outros grandes veículos de comunicação. Os militares assumiram o poder em 1964 e no próximo vídeo nós vamos ver como se deu a organização desse governo. Eu espero vocês lá então. Tchau, até mais.